Boa noite, querida igreja, a graça e a paz do Senhor. É um prazer mais uma vez estarmos aqui. Estamos aqui na igreja, ainda cumprindo todas as recomendações médicas. Mas nós estamos com um coração feliz, alegre por estarmos aqui, por adorar o Senhor. Nós queremos convidar você, a sua família, a se entregar, a adorar o nome do Pai, a render seu coração e a sua mente em louvor e adoração nesse tempo. Então que seja um tempo precioso com o Senhor, com a sua família também. Amém? Vamos orar para nós iniciarmos o nosso culto. Feche seus olhos. Dá tempo aí você chamar o pai, a mãe, o irmão. Amém? Vamos lá? Pai, nós te louvamos, te engrandecemos, Deus, pela tua bondade, a tua fidelidade, por tudo, Senhor, que Tu tens feito nas nossas vidas, nas nossas casas. Te louvamos, te agradecemos, Deus, pela Tua mão poderosa que continua nos sustentando, nos guardando, nos protegendo. Senhor, nós te entregamos nesse momento o nosso coração, a nossa casa, a nossa família. Nós estamos reunidos, Deus, como igreja, como corpo, mesmo nos nossos lares, Pai, mas reunidos em espírito e em adoração ao Teu nome. Pai, recebe esse tempo, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Nós nos entregamos como oferta viva diante do Teu altar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Adore o Senhor em nome de Jesus. Senhor, nós levantamos a nossa voz a Ti, ó Deus, em adoração ao Teu nome, Pai. Vem tomar o Teu lugar aqui, Pai. Que Tu sejas exaltado, pois o Teu nome está acima de todo nome. E nós queremos render o nosso louvor, a nossa gratidão ao Senhor. Por isso, toma-nos, Pai. Toma-nos, faz os instrumentos Teus essa noite. Vem fluir, Pai, vem fluir aqui, vem fluir nos nossos corações. Nós te convidamos, ó vem Espírito de Deus, ó vem Senhor, reina aqui, reina, ó Deus, toma o Teu lugar. Queremos declarar, Pai, assim como João Batista disse, que o nome do Senhor esteja acima de todo nome, Pai. Que Tu cresças, ó Deus. Que Tu cresças e eu diminua. Que Tu cresças e eu diminua, ó Pai. Aleluia. e menos de
de mim. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Mas de ti, mais de ti e menos de mim, e menos de mim, e menos de mim, oh, e menos de mim. Que tu cresças, ó Deus, que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui.
agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero lhe falar: teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos dois ou três ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero lhe falar que teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória para sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, 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 só tu és santo, Deus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. E só tu és santo. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo.
Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Sim, Senhor, nós declaramos a tua santidade. Nós declaramos a tua majestade, Deus, a tua grandeza. Nos rendemos a ti, Deus, porque tu és um Deus grande, um Deus fiel, um Deus justo, um Deus poderoso. O Senhor não está com os teus braços encolhidos para o teu povo, nem os teus ouvidos tampados, Deus. O Senhor é um Deus fiel que não nos abandona. E é a ti que nós rendemos adoração, Senhor. É a ti que nós rendemos adoração, toda honra e toda glória ao Senhor dos exércitos. Sim, Senhor, toda honra e toda glória a ti. Sim, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia. Boa noite, amada Igreja do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós vamos ler a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 5, o verso 22 e o 23, que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé ou fidelidade, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, esse texto nos fala sobre o fruto do Espírito. E hoje nós queremos falar sobre a temperança. Temperança como fruto do Espírito. E a definição que nós temos de temperança, temperança é a qualidade ou virtude de quem é moderado, comedido. Nós estamos vivendo uma época atípica em que muito da nossa vida, da nossa rotina foi mudada. E foi mudada abruptamente. Estamos em um isolamento social. E isso leva as pessoas a uma mudança muito abrupta na rotina. E sabemos que esse isolamento não são férias. E ele traz uma ansiedade, uma perspectiva de acontecimentos que às vezes não são bons. Isso tudo desgasta as pessoas. E é nesse momento que nós precisamos nos apegarmos mais à palavra de Deus, para que possamos encontrar na sabedoria de Deus um caminho para que possamos passar por essa fase, por esse tempo de provações, por esse tempo mais difícil. Então, nós temos na palavra de Deus o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito são virtudes que pertencem ao Senhor Jesus e que o Espírito Santo trabalha na nossa vida.
O fruto do Espírito é uma consequência do andar com Deus. Ele é consequente da comunhão com Deus. E o Espírito de Deus trabalha isso na nossa vida. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, todinho, ele fala sobre as obras da carne, que são naturais, e o fruto do Espírito, que é sobrenatural, que é através do Espírito Santo de Deus. E queremos falar somente sobre a temperança. Temperança tem a ver com tempero. Temperança é um fruto do Espírito, mas essa palavra temperança tem a ver com tempero. A raiz da palavra temperança é o verbo temperar. No latim, temperare. Isso tem a ver com o contexto da culinária. Temperar, então, significa equilibrar o gosto. E por extensão, trazendo para a nossa vida, nós podemos falar de temperança nas nossas emoções. Por quê? As nossas emoções, Deus nos capacitou, Deus nos projetou, nos fez com a capacidade de termos emoções. E o problema das nossas emoções é exatamente o tempero, é exatamente a intensidade. Por exemplo, ira é pecado ou não? A palavra do Senhor diz: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então nós podemos, por inferência, afirmar que a ira não é pecado, mas ela pode nos levar facilmente ao pecado. Dependendo da intensidade, dependendo da forma como nós reagimos quando estamos irados. Tanto é que aqui em Gálatas, no capítulo 5, a ira vem na relação de obras da carne. Porque já está aqui em um nível de uma emoção pecaminosa, está aqui em um nível de pecado, de obra da carne. E o que nós vemos na palavra do Senhor é que nós devemos ter temperança, equilíbrio, ou seja, até mesmo nas nossas emoções. E nós estamos vivendo uma época em que as pessoas estão cansadas, desgastadas, algumas ansiosas, outras amedrontadas, outras estão sem esperança, estão vivendo na incerteza do futuro, na incerteza econômica, na incerteza em vários sentidos, em vários aspectos. E por isso, queridos, nós precisamos ter temperança. Nós precisamos a cada dia mais nos voltarmos para a palavra de Deus, para que possamos viver esse momento de provas, de isolamento social, fundamentados na palavra do Senhor. E falando em temperança e tempero, nós podemos ver no Evangelho de Mateus, capítulo 5 e o verso 13, que o Senhor Jesus nos classifica exatamente dessa forma. Mateus capítulo 5 e o verso 13, o Senhor diz que nós somos sal da terra. Nós somos sal da terra. O que significa isso? Que nós somos o tempero desta terra. Mateus capítulo 5 e o verso 13 diz assim: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, queridos, Deus, o Senhor Jesus, nos chama para nós sermos sal. O sal tem o seu valor fora do saleiro, e nós precisamos
em todas as situações da nossa vida, ter equilíbrio, mesmo quando estamos diante de provas, mesmo quando estamos desgastados, fisicamente, emocionalmente, mas devemos sempre dirigir a nossa vida pela palavra do Senhor. Então, temperança tem a ver com tempero. Temperança, que é um fruto do Espírito, também está relacionado, nós podemos relacionar temperança e tribulações. Como é que nós podemos ter uma vida de domínio próprio, de temperança, diante de situações adversas, diante de situações desafiadoras, de situações que nos desgastam? Então, nós podemos associar aqui essa reflexão da temperança e as tribulações. De que maneira? Temperar também está associado à arte da metalurgia. Nós já vimos a temperança em um contexto da culinária. Temperança vem de tempero. Mas na metalurgia também se usa esse termo temperança. Ou seja, a temperança no sentido de temperar o aço. O que é temperar o aço? É dar-lhe dureza. A dureza necessária mediante a variação de condições extremas. Como assim? Temperar o aço é colocar o aço em condições extremas de calor e frio. Ou seja, aquecemos o aço até a vermelhidão e mergulhamos em água fria. Calor e frio. Calor e frio. Ou seja, temperaturas extremas vão dar mais dureza ao aço. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, no sentido de nós sermos provados pelo fogo, provados por situações extremas, provados por tribulações extremas. E quando nós passamos por isso, o nosso caráter também é moldado. Deus começa a moldar o nosso caráter, tornando-nos aptos para enfrentarmos variações extremas, ou seja, tribulações, provas. Lá em Romanos, no capítulo 5, o verso 1 a 5, nos mostra essa realidade, em que Paulo, falando aos romanos, ele fala sobre as tribulações. E ele diz que a tribulação traz perseverança. A perseverança traz experiência. E a experiência traz esperança. Ou seja, a provação traz perseverança. Mas é necessário, nessa perseverança, nós estarmos firmados na palavra do Senhor. E assim como o aço ganha dureza em temperaturas extremas, nós podemos também trazer para a nossa vida. Quando nós passamos por provações extremas, o cristão é aperfeiçoado, o caráter do cristão é aperfeiçoado nas tribulações. Lá em Tiago, capítulo 1, o verso 2 ao verso 4, Tiago fala sobre nós sermos provados. E diz que a ação do Espírito Santo deve ter ação completa. Ou seja, a ação do Espírito Santo deve ser completa na nossa vida. E ainda diz, para que sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 ao 4, nós vemos que quando nós perseveramos, Deus aperfeiçoa a nossa vida.
Deus trabalha, vem moldar, o Espírito Santo vem moldar o nosso caráter. E aí nós somos provados e aprovados. Então Tiago 1,12 nos mostra que aquele que é provado e aprovado, ele receberá a coroa da vida. Esse termo provado, dokimos, na língua grega, ele está no sentido de testado. Refere-se a algo que foi testado e é autêntico. Então, queridos, nós vivemos uma época difícil, uma época em que nós estamos sendo testados também, ou seja, estamos passando por provas, por tribulações, por situações adversas, por incertezas. Aqueles que trabalham, pai de família, a sociedade como um todo está vivendo muitas incertezas. Mas essa é uma época também para nós entendermos que Deus está no controle da nossa vida. E é o momento também de nós exercermos a temperança, de nós desenvolvermos a temperança em todas as áreas da nossa vida, inclusive nas nossas palavras, porque é uma época em que as pessoas estão aflitas, estão com medo, aquele medo racional, e aquele medo que as pessoas, que nós chamamos de fobias. Então, nós devemos exercer temperança, ou seja, tempero nas palavras também. A palavra do Senhor diz que as nossas palavras devem ser palavras que tragam edificação. As nossas palavras devem trazer edificação, ou seja, lá em Efésios 4:29, mostra que a nossa boca deve proferir palavras para edificação, para edificar aqueles que nos ouvem. Por isso, amada igreja do Senhor, vivemos sim uma época difícil, vivemos sim uma época em que as pessoas estão mostrando muito do que está no seu coração. E nós acompanhamos que desde o início desse isolamento social, muitas famílias têm sido desfeitas, casais têm pedido divórcio, filhos têm entrado em conflito com os pais. Isso tudo mostra, queridos, o que está no coração do homem. Ou seja, a falta de temperança nos torna intolerantes. Em Gálatas 5:22 mostra a temperança como um fruto do Espírito. Agora, a falta de temperança nos torna intolerantes. E eu lembro aqui de um mito muito conhecido, que ele vem da mitologia grega, que é o mito de Procusto. O mito de Procusto nos mostra uma verdade para a nossa época. Procusto, segundo a mitologia, era um homem muito violento. E ele forçava as pessoas a entrarem em um lugar onde ele tinha uma cama. E conta essa mitologia, tem várias versões, mas conta essa mitologia que Procusto forçava as pessoas a deitarem em uma cama. E se a pessoa fosse maior que aquela cama, ele cortava as pernas da pessoa, para que ela se encaixasse exatamente no tamanho daquela cama. Se ela fosse maior, diz a mitologia, que ele amarrava as pessoas, esticava até que elas ficassem do tamanho daquela cama. É um mito bem agressivo, né? Violento.
Mas todo mito precisa de uma interpretação. Todo mito tem uma interpretação. E nós podemos trazer isso para a nossa vida, para essa reflexão em relação à intolerância. Ou seja, Procusto era um homem que era intolerante. E ele exigia, na verdade, ele tinha os seus padrões, e ele queria que as pessoas ficassem exatamente dentro dos padrões dele. E nós, às vezes, fazemos isso. Nós queremos fazer um ajuste procústico em relação àquele que é diferente, aquele que pensa diferente, aquele que é diferente nos seus raciocínios. E nós estamos vivendo uma época em que vemos isso em todas as esferas. Até mesmo nós vemos no nosso Brasil, no nosso país, relacionamento de país com país, relacionamento de autoridades do poder executivo, legislativo, judiciário, e vemos assim, as pessoas não estão se entendendo, as pessoas estão cada um querendo impor os seus padrões, os seus paradigmas, a sua forma de pensar sobre o outro. E às vezes nós fazemos isso. Por isso nós precisamos de temperança, de equilíbrio. Ou seja, a falta de temperança nos torna intolerantes. Intolerantes. E Deus nos chamou para nós sermos temperantes, para sermos tempero e não destempero. Deus nos chamou para ser sal deste mundo. Então, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, vivemos sim uma época difícil, vivemos sim uma época de incertezas, mas não se esqueça que Deus está no controle de toda e qualquer situação da nossa vida. A temperança é o resultado do andar com Deus, é fruto do Espírito Santo de Deus. E eu peço a você que você faça essa reflexão, que nessa época difícil, nessa época atribulada, você busque equilíbrio na palavra de Deus. Como? Você tem recursos na palavra de Deus. Nós temos o caráter de Deus, que Deus é amor, que Deus é onisciente, onipresente, onipotente, os atributos de Deus. Nós temos a palavra de Deus que nos dá a direção. Nós temos o Espírito Santo que nos dá conforto. Nós temos, amados irmãos, que nesse momento de crise, nós temos que buscar um significado para tudo isso, um sentido para tudo isso, sentido relacionado à direção, mas também um sentido relacionado a significado. Então, busque um significado em tudo que está acontecendo, um sentido em tudo que está acontecendo. Olhe para tudo que está acontecendo com as lentes da palavra de Deus, e com certeza você vai entender o que Deus pode trabalhar no teu coração. Fique com essa palavra, medite nesta palavra e tenha certeza que o Senhor vai trabalhar o teu caráter, te fortalecer e te dar um caminho. Queridos, vamos orar então, encerrando esse momento da mensagem, mas logo depois estaremos iniciando a ceia do Senhor. Hoje também é culto de ceia. Oremos. Pai, te agradecemos, meu Deus, por essa noite, pela oportunidade de ouvir a tua palavra e, Senhor Deus, de buscarmos fortalecimento em ti.
Pai Santo, abençoa a tua igreja. Onde estiver, Senhor, um dos teus filhos, que a tua bênção esteja sobre eles. Onde estiver, Senhor, os teus pequeninos, Pai, que a tua proteção e a tua bênção esteja sobre eles. Pai, nós te apresentamos também esse momento em que nós vamos agora estar ceando, estar, Senhor Deus, cercando a tua mesa, Pai. Abençoa-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs em Cristo Jesus, nós estamos diante da ceia do Senhor. E sempre nos nossos cultos presenciais, eu digo para a igreja, quem participa da ceia do Senhor? Aqueles que já aceitaram a Cristo como Salvador, foram batizados nas águas, estão em comunhão com Cristo. E hoje a nossa ceia é uma ceia atípica, é uma ceia diferente, no sentido de que, na verdade, nós retornamos mais ao modelo neotestamentário. Porque se você relembrar a última ceia que o Senhor participou, que é chamado a ceia da Páscoa, você vai lembrar que essa ceia foi em uma casa. A ceia da Páscoa era realizada em família. Era na família. O pai era o sacerdote, em que ele liderava a família nessa cerimônia. E hoje nós instruímos a todos os nossos irmãos que na sua própria casa você fizesse ali a mesa da ceia, adaptando, improvisando da forma que você melhor achar que deve fazer. E vai ser uma ceia em família. E eu já peço que você se prepare para isso. Alguns vão estar com um pratinho, ali um pedacinho de pão, o suco da uva. Outros vão fazer uma mesa um pouco mais elaborada. Isso não faz muita diferença. A importância que tem esse momento é que haja comunhão com Deus, é que nós estejamos mesmo geograficamente distantes, mas que estejamos próximos pelo vínculo do amor, pelo vínculo da comunhão. Então, amados irmãos, nós vamos hoje estar celebrando também a ceia do Senhor. A ceia da Páscoa era uma ceia em que o povo celebrava a saída do Egito. Ceia significa, a Páscoa, a palavra Páscoa significa saltar. E hoje é domingo de Páscoa. E nada mais significativo nesse domingo do que nós estarmos ceando. Porque na última ceia da Páscoa, Jesus com os discípulos em volta da mesa, ele ali instituiu o que nós chamamos de ceia do Senhor. E nós vamos ler o texto da palavra de Deus que está relacionado a esse momento e que Paulo, o apóstolo Paulo, nos traz instruções. Abra a sua Bíblia agora com a sua família, com seu esposo, com a sua esposa, com os filhos. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, e nós vamos ler no verso 23 em diante, que diz assim a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão,
E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Amém? Glória ao nome do Senhor. Então, queridos, você em casa já deve estar com tudo preparado, com tudo pronto para esse momento da ceia do Senhor. E eu estarei agora orando, apresentando o pão, apresentando o cálice com o suco da uva. E no momento em que eu estiver orando, você também vai orar. E você também vai estar apresentando. Aí na sua casa, você vai estar apresentando o pão e o cálice. Eu vou apresentar primeiramente o pão. Senhor, nós te apresentamos agora, Pai, este símbolo do teu corpo, este memorial, em memória, Senhor, como tu disseste, fazer isto em memória de mim. E te apresento agora, Senhor, este pão, que é um símbolo do teu corpo, Pai. E te pedimos, Senhor, que tu estejas nos guiando, nos abençoando, e que a comunhão do teu Espírito, Senhor, esteja com toda a tua igreja. Te apresento também, Senhor, este cálice. Te apresentamos, Pai, o cálice em que nós temos o suco da uva. E te apresento este cálice, meu Deus. E te peço, Pai, que esse momento seja um memorial, seja para nós relembrarmos o teu sacrifício na cruz do Calvário, que nos trouxe, Senhor, a esperança de salvação. A tua palavra diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Te louvamos, Senhor, por essas bênçãos. Então, queridos, nós vamos agora estar em adoração, ouvindo esse instrumental. E enquanto isso acontece, nós estaremos também esperando, como diz a palavra, uns pelos outros. E os irmãos que aqui estão, estarão se servindo do pão, se servindo do suco da uva do cálice. E nós esperaremos uns pelos outros, para que possamos cear todos juntos. Então, ouvindo esse instrumental, você começa a adorar ao Senhor, a buscar ao Senhor. Os irmãos podem vir, servir do pão, do cálice, e retornar, mantendo aquela distância, aquele protocolo de segurança. Adore ao Senhor, louve ao Senhor, adore ao nosso Deus, porque Ele é bom. Ele é a nossa Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome do nosso Deus. Eu creio que aí na sua casa, você também está buscando ao Senhor, adorando ao Senhor. E que esse momento seja um momento ímpar, seja um momento de comunhão, de gratidão. Gratidão porque você está com a sua família. Gratidão porque o Senhor nos dá esperança. Gratidão porque sabemos que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos guarda, que mesmo que estejamos geograficamente distantes, mas nós estamos em um só Espírito, nessa hora de comunhão, de agradecimento ao Senhor. Então, queridos, a palavra do Senhor nos mostra que Jesus,
quando estava com seus discípulos ao redor da mesa, ele tomou o pão, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por isso, amados irmãos, nós vamos, neste momento, como igreja do Senhor, também participar desta ceia. Nós temos irmãos em vários lugares da cidade de Fortaleza, do município de Caucaia. Temos irmãos que estão nos acompanhando lá nos Estados Unidos. Pastor Falber, pastora Selma. Temos irmãos em muitos lugares que estão mesmo distantes geograficamente, mas estamos em um só Espírito. Por isso, queridos, nesse momento, participemos do pão e participemos do cálice. Você pode cear juntamente conosco e nessa hora você participar conosco. Glória ao teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, Senhor, seja dada a ti. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa os teus filhos, meu Pai. Onde estiver um irmão, uma irmã, ceando, participando desta comunhão, que a tua bênção alcance a vida dele. Pai, fortalece a tua igreja nesta hora difícil. Fortalece, Senhor, os teus filhos, meu Pai. Guarda as crianças, meu Deus, de toda ameaça, Deus, de viroses, de contaminação. Guarda as nossas criancinhas, meu Deus. Guarda a tua igreja, Senhor. Guarda as nossas crianças, Pai. Guarda, Senhor, os nossos adolescentes, meu Deus, para que possam exercitar a temperança, meu Pai, para que possam se apegar à tua palavra com esperança. Guarda, Senhor, os jovens da tua casa, a força ativa da tua casa, essa juventude, Senhor, guarda-os em ti, meu Deus. Guarda, Senhor, os casais, os adultos. Guarda, Senhor, os idosos, meu Pai, o ancião, a anciã. Guarda, Senhor, os teus filhos, meu Deus, que estão no grupo de risco, meu Pai, para que nenhum dos teus filhos, meu Pai, seja afetado. Guarda a tua igreja, Senhor, tu és o nosso escudo. Guarda, Senhor, aquele que precisa sair, que não tem a opção de isolamento, que precisa sair para o seu trabalho. Guarda, Senhor, aqueles que estão militando na área da saúde. Senhor, guarda os trabalhadores. Guarda, Senhor Deus, aquele que sai, Deus, todos os dias, Pai, para o trabalho. Guarda, Senhor, Deus querido, o nosso presidente, Senhor. A tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades. Te pedimos pelo presidente do nosso Brasil. Te pedimos, Senhor, pelo governador do nosso estado. Te pedimos, Senhor, pelo prefeito de Caucaia. Te pedimos, Senhor, Deus, por todas as autoridades.
que possam, Senhor, se voltar para Ti, meu Deus. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, Pai Santo e Eterno. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil. Guarda as igrejas, Pai, do Brasil, do mundo, Senhor. Onde estiver um filho Teu, Senhor, que ele esteja guardado e protegido por Ti, Senhor. Que o Teu Espírito esteja fortalecendo, meu Pai, a vida do Teu povo, da Tua igreja, Senhor. Deus, nos prepara, Pai. Nos prepara, Deus, para o que for necessário nós passarmos. Deus, nós estamos aqui como Tua noiva, como Tua igreja. Prepara a Tua igreja, Senhor. Levanta uma igreja fervorosa, uma igreja, Deus, de fidelidade. Uma igreja, Senhor, que possa revolucionar, que possa ser sal da terra, luz do mundo, Senhor. Abençoa, Pai, a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. E a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com toda a igreja do Senhor. Amém e amém. Você que está no seu lar, deseje a quem está perto de você uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que Deus abençoe a todos. Amém. Amém, queridos. Foi um prazer estar com você. Glória ao nome do Senhor. Foi um tempo precioso. Nós estávamos aqui adorando, rendidos ao Senhor. A presença do Senhor se fez presente. Terça-feira, às 20 horas, nós estaremos juntos na escola bíblica. Você pode acompanhar ao vivo ou assistir um tempo depois, mas não perca a oportunidade. Estamos continuando os nossos estudos, crescendo na palavra do Senhor. Amém? Fique na paz, até o próximo culto, uma semana abençoada. Amém.